Olá, meus jovens e minhas jovens. Cirurgia pediátrica com o professor João Ricardo. Lembrem que a gente tinha dividido a gastrocirurgia pediátrica, não é verdade? Estão lembrados disso? Hoje é a cirurgia ou gastrocirurgia pediátrica 2, aquela que vai envolver o intestino delgado, o intestino grosso, reto e ânus. É um tema severamente importante em cirurgia pediátrica, em pediatria geral, porque muitas crianças têm problemas relacionados a intestino delgado e intestino grosso. A maioria deles são congênitos, alguns adquiridos, é claro, mas a gente precisa focar para que a gente se dê bem aí no nosso dia a dia e principalmente nas nossas provas. Vamos escolher aqui um assuntozinho. Primeiro, relembrar aquela divisão que nós fizemos. Hoje, a cirurgia pediátrica, intestino delgado, cólon, reto e ânus, é o número 2. Então, vamos lá, gente, sem perder tempo, porque nós temos vários assuntos bacanas. Eu quero tratar com vocês, inicialmente, uma situação que ocorre no período neonatal, que é a enterocolite necrotizante. Parece uma trombose mesentérica, aquela que a gente estudou lá do adulto, do idoso principalmente. Ocorre uma necrose parcial ou total da parede intestinal, mais comum em recém-natos e principalmente em prematuros. A causa é multifatorial, não tem uma relação muito bem estabelecida causal sobre a enterocolite necrotizante. Muitos fatores são relacionados à isquemia. E lembrar sempre que eu tenho um fenômeno isquêmico, eu tenho também o fenômeno de reperfusão. Alguns fatores são relacionados, como asfixia perinatal, catéter umbilical, restrição do crescimento uterino, início da dieta enteral, a incidência, a possibilidade de acontecer em crianças que estão amamentando no seio materno, ela é menor, mas é uma situação bastante importante e bastante séria. É muito raro acontecer antes do 5º ano de vida. Do 5º ano não, perdão, gente, do 5º dia de vida. Por isso que a gente fala, olha, corresponde às vezes com o início da dieta. Em vez do leite materno, do seio materno, trocou uma madeirinha, alguma coisa assim, criancinha prematura que precisou de uma dietinha enteral, via sonda, alguma coisa assim, e está lá o problema instalado. Essa criança evolui com irritabilidade, com hiporexia, e depois o abdômenzinho dela começa a distender, ela tem vômito, repulsa a dieta, e acontece da mesma maneira que acontece com a isquemia, com a necrose intestinal lá do adulto. Evacuação com sangue. E claro, se ela está distendida, o ilho paralítico, essa criança tem estase gástrica, vômito, sondinha orogástrica, né? Ela não está com nasogástrica porque ela é recém-nata. Essa sondinha orogástrica, ela está com um débito elevado. Outras situações que chamam a atenção é o diagnóstico radiológico. Existe uma imagem radiológica clássica de enterocolite necrotizante. Claro, como um quadro de sofrimento intestinal, nós temos o raio-x compatível com isso. Edema de alça, níveis hidroaéreos e tudo aquilo que vocês conhecem. Só que eu tenho um sinal que ele é patognomônico da enterocolite necrotizante, que é o ar na parede das alças, que é a pneumatose. Vamos trazer essa imagem aqui para que a gente possa verificar o que é essa pneumatose com mais tranquilidade. Olha só, você observa aqui que eu tenho um conglomerado de alças distendidas, é um abdômen distendido, edema entre alças, mas olha aqui à direita, eu tenho, olha, o desenho de uma alça, e eu tenho um duplo contorno aqui. Quer dizer, se a alça estivesse apenas edemaciada, estaria uma faixa branca, espessa. Mas como tem ar dentro da parede, a gente verifica essa faixa escura entre a parede externa e interna da minha alça intestinal. Perceberam? Isso é a pneumatose intestinal, que a gente não pode esquecer, ela é muito abordada e muito perguntada em questões aí no dia a dia de nossas provas. O tratamento clínico, é claro, se tem uma necrose de alça, perfuração, etc., eu preciso operar.
Mas antes de eu levar esse paciente para o centro cirúrgico, eu preciso estabelecer um tratamento clínico com uma instituição precoce de zerar a dieta, entrar com antibiótico, a sonda orogástrica, fazer um suporte clínico geral, porque provavelmente essas crianças vão se instabilizar do ponto de vista hemodinâmico. Outra situação bastante interessante que a gente observa, que ela é uma doença evolutiva. A isquemia ela vai evoluir. Então, provavelmente, eu vou ter uma perfuração intestinal e a peritonite. O local mais comprometido é o ilho terminal. E, normalmente, essa criança está em situação grave, em situação crítica. E o que chama a atenção na hora que você vai examiná-la lá no berçário é esse halo escurecido na parede abdominal. Você percebe claramente aqui, nessa foto, essa alteração da cor da parede, principalmente na região periumbilical. E claro, na área que perfurou, você tem aquele plastrão inflamatório nas alças mais isquêmicas, mais comprometidas, que também fazem parte do quadro clínico. É um problemaço, né, gente? Existe a classificação de Bell das enterocolites, que também ajuda muito nas nossas condutas, tanto diagnósticas quanto nas condutas terapêuticas. Se eu tenho uma suspeita de enterocolite, eu tenho os sintomas iniciais, irritabilidade, distensão, e eu tenho aquele raio-x com ilho infeccioso. Se eu tenho apenas uma suspeita, suporte clínico, eventualmente é uma isquemia transitória, e eu posso até segurar as pontas. Agora, se eu tenho um diagnóstico definitivo de enterocolite, eu já tenho até a pneumatose, tem a enterorragia, a distensão, mas esse paciente está estável hemodinamicamente, ele ainda não tem sinais de perfuração, de peritonite, eu posso ainda mantê-lo no tratamento clínico, que muitas vezes não houve uma necrose dessa alça, apenas uma isquemia. Agora, se eu tenho um diagnóstico já de uma evolução, com uma deterioração clínica da criança, um raio-x com pneu peritônio, ou seja, houve uma perfuração, os sinais de necrose do intestino, claro que eu preciso proceder o tratamento cirúrgico mediante uma laparotomia. O que eu vou fazer? Vou ressecar a área necrosada. Só que eu tenho um probleminha na hora de ressecar essa área necrosada. Quando eu faço a ressecção da área necrosada, eu estou num ponto X da doença. Eu não sei se aquilo que eu considerei viável ainda, ele vai permanecer viável ou ele vai evoluir com a necrose. Então, é muito ruim eu fazer a anastomose. Se eu fizer a anastomose, eu preciso olhar depois. Então, os experientes, a literatura, o consenso geral, definem com que você faça estomas, ou seja, coloque as boquinhas do intestino para fora. Faz uma ileostomia proximal, uma enterostomia distal, para que você observe as situações. Então, evitar fazer anastomoses primárias. Agora, quando esses prematuros são extremos, menos de 1 quilo, aí você está numa situação realmente bastante difícil. Muitas vezes você vai colocar só um dreninho de Penrose ali, porque esse pneu peritônio limita o quadro respiratório, e vamos ver o que acontece. Me aconteceu uma vez, até contar um caso aqui para vocês, uma situação muito severa. Trigêmeos prematuros, frutos de inseminação artificial, os 3 com enterocolite ao mesmo tempo no berçário. Os 3 para o tratamento cirúrgico no mesmo tempo, com 3 equipes diferentes. Graças a Deus, 2 sobreviveram, e eu operei um com uma situação exatamente igual a essa, com uma necrose maciça de todo o intestino. Isso é incompatível com a vida. Uma doença extremamente severa, séria, e que a gente tem que levar em consideração e ficar em cima dessas crianças menores para que a gente possa fazer um diagnóstico bastante prematuro. As complicações, a síndrome do intestino curto, porque se eu ressequei muito o intestino, as crianças, várias delas entram em óbito ou por jejum prolongado, sepse, e infecções e etc. Uma dica interessante na hora que a gente for reconstituir o trânsito é o seguinte:
Normalmente, o problema acontece lá no ilho terminal, não é verdade? Fiz o estômago, vou reconstituir. Só que eu tive outras áreas isquêmicas, principalmente lá no ângulo esplênico do cólon. E às vezes essa área isquêmica vai ter uma estenose. Então, estude sempre o trânsito distal à área que você ressecou, para verificar se você não tem nenhuma estenose. Porque se você reconstitui o trânsito aqui no delgado e você tem uma estenose lá no cólon, aumenta a pressão no delgado e, puf, deiscência, fístula, peritonite e etc e tal. Tá? Vão com essa dica que vocês vão se dar bem aí na vida de vocês. Agora, o prognóstico, é claro, depende da extensão da doença. Outra situação importante é a má rotação intestinal. É um defeito na fixação do intestino. Ele acontece relativamente numa incidência grande, 3% da população. Agora, muitos são assintomáticos. Muitas vezes você vai descobrir que a pessoa tem uma má rotação intestinal lá com 20, 30 anos de idade. Na hora que você opera a apendicite aguda dele, o apêndice está aqui no meio do abdômen. Não é verdade? Acho que vários já viram isso. Agora, muitas vezes eu tenho também sintomas clínicos e ele pode acontecer no período neonatal. A má rotação intestinal, aqui vocês veem um posicionamento normal da anatomia, todos nós conhecemos. O que caracteriza a má rotação? Caracteriza o cólon à esquerda e o intestino delgado à direita. Só que tem uma banda peritoneal da parede lateral direita do peritônio até o cólon, chama banda de LED. E o duodeno e parte proximal do intestino delgado, ele passa por trás, então ele fica retroperitoneal. Isso é uma característica importante, porque essa banda de LED, ela pode fazer arte. O quadro clínico sintomático que ocorre muitas vezes é o intestino delgado fazer um volvo, ou essa banda de LED comprimir ali o intestino proximal e causar uma obstrução intestinal. Isso que a gente vai ver, na maioria das vezes, no período neonatal. Olha só aqui, como eu falei para vocês. Ó, houve um volvo, torceu ali em cima da banda de LED, perto do duodeno, englobando o cólon, e é uma situação de uma obstrução intestinal. Então eu tenho vômitos agora biliosos, porque eles são distais à papila, já é no duodeno lá embaixo e junto do delgado. É uma acidose metabólica, lembra que a estenose pilórica é a alcalose, sai muito ácido. Mas se eu tenho uma obstrução distal à papila, eu já tenho bastante bicarbonato por causa do suco biliar, do suco pancreático. Então, as obstruções mais para baixo, elas já acontecem com acidose. E acontece o volvo do intestino médio. Tanto é que a terapêutica cirúrgica instituída é desfazer o volvo e seccionar a banda de LED. Não tem muito mistério nisso. Os diagnósticos radiológicos, veja aqui um raio-x contrastado do estômago, ó, uma gastrectasia enorme, e lá no duodeno tem toda a perda da arquitetura normal, parece que está angustiado, apertado ali o contraste para passar. E se a gente faz um contraste retrógrado, um enema opaco pelo cólon, vem cólon, opa, stop. O que aconteceu? O volvo ali, a banda de LED, confusão total, então eu tenho um stop ali na subida do meu contraste do cólon. Certinho? Pegaram essa situação? Então vamos falar agora de outro tema bastante importante, que é a atresia intestinal. Outra situação congênita, bastante delicado. O que aconteceu? Um acidente vascular isquêmico do mesentério lá no período intrauterino. E algumas regiões não se desenvolveram e causaram-se atresias. Mais frequente é no jejum no ilho. Agora, ela pode ser múltipla. Então, a criança está lá com obstrução intestinal, barriguinha distendida, você vê as alças proximais distendidas, lá para baixo você não vê nada. Ou é uma banda de LED, é alguma outra causa de obstrução, e aí você vai para a cirurgia. Se você vê uma situação dessa, legal que você faz anastomose, tem trânsito para baixo. Agora, difícil é quando você vê uma situação dessa. Porque você vai precisar fazer várias anastomoses, ou ressecar algumas regiões para fazer menos anastomoses possíveis, e às vezes levando a criança a ter uma síndrome do intestino curto. Então, o prognóstico vai depender muito do tipo de atresia que a gente realmente observar aí na nossa
no nosso dia a dia, no nosso intraoperatório. Então, falando dos tipos de atresia, elas são classificadas, elas têm a classificação também, como elas têm apresentações clínicas diferentes. O tipo 1, ele só tem uma membrana mucosa, ou seja, eu tenho integridade, uma membrana interna, a gente vai romper ali, vai ficar muito fácil. O tipo 2, eu tenho um cordão fibroso, mas eu tenho o mesentério íntegro. Moleza, tranquilo, anastomosa. O tipo 3A, que é o mais frequente de acontecer. Eu tenho a separação dos cotos e o mesentério em V. Mas geralmente é um ponto só de atresia, você pode fazer a reconstituição também de forma sem grandes problemas, só respeitando, né? Porque aqui estava obstruído, ele está largão, e lá está desfuncionalizado, ele está fininho. Então, readequar ali as boquinhas, ou às vezes fazer látero-lateral, que você vai ter sucesso. O tipo 3B é uma atresia especial e bastante interessante. Ela é uma atresia jejunal alta do ilho terminal, e o restante do ilho ele fica em forma helicoidal. Os americanos chamam de apple peel, que seria casca de maçã. Parece mais um rabinho de porco, assim, enroladinho. É interessante quando você faz a laparotomia, você observa. Tem uma alterações do desenvolvimento da artéria mesentérica, então ele torna esse aspecto. E o tipo 4 são atresias múltiplas, como nós já comentamos ali alguma coisa sobre ela. Tratamento clínico vai ser imediato, antes da gente evoluir com o tratamento cirúrgico, com descompressão gástrica, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, hidratação, e o tratamento cirúrgico é o adequado. Você vê uma alça proximal extremamente dilatada e as alças distais disfuncionalizadas, ainda bem que elas existem, e ali um cordão fibroso fazendo o sítio de obstrução. Esse é um caso que não vai ter grandes problemas de você reconstituir. Dura se você tivesse vários cordões fibrosos e uma perda muito grande de segmentos intestinais que poderia fazer falta para essa criança. Legal? Atresia intestinal. Vamos falar de outro problema interessante. É corrido, né, gente? São muitas doenças. Mas vamos prestando atenção, vamos guardando. Eu preparei uma aula de respostas às questões muito legal para vocês solidificarem esse conhecimento. Nosso livro está ótimo. Vamos dar aquela respirada profunda. Então, o que nós vimos até agora? Enterocolite necrotizante, atresia intestinal, amarrotação intestinal. Legal? Agora a gente vai ver uma outra situação, que é o ilho meconial. O que é isso, gente? Todo mundo sabe o que é mecônio lá, é o cocôzinho da criança intrauterina, né? O conteúdo entérico intestinal, ele é asséptico lá dentro do ventre materno, eu não tenho bactéria. Então, o que acontece com esse mecônio? Ele chega lá e ele impacta e obstrui lá no ilho terminal. Poxa vida, mas que situação estranha. Qualquer um pode acontecer isso? Não, gente. Tem algumas prerrogativas para que isso aconteça. A criança precisa ter fibrose cística. Ah, bom, ela tem fibrose cística, então ela tem alterações eletrolíticas, alterações hídricas, e esse mecônio, ele tem algumas características, por isso que ele impacta. Esse mecônio tem diminuição de água, ele tem aumento de proteínas e mucoproteínas. E além do que, essas crianças que têm fibrose cística, todos vocês sabem, o professor Vinícius já deve ter comentado isso com você com muito mais propriedade que eu, essas crianças têm deficiências da atividade de enzimas pancreáticas. Então, a dissolução de proteínas no trânsito intestinal, ela é prejudicada, porque as enzimas proteolíticas pancreáticas, elas não dão conta do recado. Por isso que eu tenho aumento de proteínas e de mucoproteínas. Agora, eu posso certificar isso na criancinha lá que evacuou e eu estou com alguma suspeita, fazendo o teste de albumina no becônio, que é o strip test. Strip test, não é striptease, tá? Mas dá para você fazer uma analogia e lembrar que ele é positivo acima de 20 miligramas por grama de mecônio. Então, se tiver mais de 20 miligramas de proteína por grama de mecônio, opa!
essa criança é candidata à fibrose cística. E se ela apresenta uma obstruçãozinha intestinal lá do ilho terminal, pode ser um ilho meconial. Legal? Nada impede dela de ter outros problemas. Má rotação intestinal e etc. Atresia. A atresia intestinal já era bem na hora do nascimento. Legal, gente? Então, ela não eliminaria o mecônio. E olha só, como você vê aqui, o ilho terminal todo preenchido daquele mecônio espesso e dilatação amontante do restante do intestino delgado. Legal? Compreenderam essa história do ilho meconial? Importante, tá, gente? Lembra que tem que ter a fibrose cística. Então, o que a gente observa? É uma obstrução de ilho terminal, quer dizer, uma obstrução intermediária para obstrução baixa. Então, eu tenho grande distensão e o vômito é tardio. Diferente da obstrução alta, por exemplo, de uma estenose pilórica, de uma atresia duodenal, que eu tenho menos distensão e vômitos precoces. Não é isso aí? Funciona da mesma maneira que o adulto. E essa criança, ela pode eliminar um pouquinho de mecônio, como está ali na fraldinha dela, e eu posso fazer o meu strip test ali, tranquilamente, na minha suspeita clínica. E além do que, eu vou certificar que essa criança tem fibrose cística. Macetão, hein? Como que eu vou fazer o tratamento? Claro, eu tenho um tipo mais simples, quer dizer, a criança não está com uma franca obstrução, sinais de isquemia e sofrimento de alça. O que eu tento? Claro, jejum, hidratação, equilíbrio eletrolítico. Lá na pediatria geral, nos conceitos iniciais de cirurgia, a gente falou da importância de manter a hidratação legal, que a criança tem menos capacidade de concentrar a urina, lembra de tudo aquilo? Serve para essa hora, na hora da obstrução, que eu tenho distúrbio eletrolítico, e eu tenho que manter o rinzinho dela funcionando, eu tenho que manter a criança hidratada. Então, eu faço o tratamento hidroeletrolítico, o tratamento normal, a descompressão gástrica, e posso usar algumas substâncias lá via sondinha, que elas vão diminuir o mecônio espesso, elas vão tentar liquidificar esse mecônico. As substâncias são a meglobina, a diatrizoato de sódio, que é o IPAC, são contrastes, são iodos essas substâncias. Contrastes usados em radiologia. E N-acetilcisteína, o fluimucil, também é bastante utilizado, assim como enzimas pancreáticas, que tentam lá quelar lá as nossas proteínas, porque o meu mecônio na fibrose cística tem excesso de proteína. Tentando fluidificar, quem sabe aquilo desenvolve e vamos aí para um sucesso na conduta conservadora. Porém, na falha do tratamento conservador, eu preciso fazer um tratamento cirúrgico. Se tiver uma área necrosada, eu vou fazer a minha ressecção. Agora, o mais importante no tratamento do ilho meconial, prestem atenção nisso, gente. Vamos falar aqui olho no olho. Mais importante é eu fazer ileostomia, mesmo que eu não tenha nada para ressecar. Por quê? Porque essas boquinhas precisam estar exteriorizadas para que a gente faça o tratamento tópico de liquidificação do mecônio via estoma. Isso aí é bastante interessante. E claro, depois resolvido o problema, tratado a fibrose, essa criança equilibrada, eu reconstituo o meu trânsito intestinal. Duas técnicas são mais utilizadas e mais preconizadas para a gente fazer ileostomia. Ileostomia de Mikulicz em dupla boca, eu adoro isso aqui. E temos também a ileostomia de Bishop-Kopp, que ele deixa uma anastomose, quer dizer, faz uma ilho ileal e exterioriza uma boca só. Nesses pacientes que têm certa gravidade, distúrbios metabólicos, você deixar uma anastomosezinha dentro da cavidade, eu prefiro aqui. Tá? Canja de galinha, né? E água morna nunca fez mal para ninguém. Então, mas essa técnica de Bishop-Kopp tem uma vantagem, porque na hora de você fechar a ileostomia, basta você sepultar esse cotinho, já está lá dentro, pronto, o trânsito está bonitinho. E aqui não, você na hora de reconstruir, você tem que fazer uma anastomose. Então, tem seus prós e seus contras, que cada um vai verificar aí qual a maneira que é mais afeito, que tem mais experiência e que acha mais consistente. Legal? Bom, junto do ilho meconial nas crianças que têm fibrose cística, nós temos uma outra situação relacionada com o mecônio. Imagine o seguinte, imagine se perfura o intestino da criancinha
lá dentro do ventre materno e dentro do útero. Se perfura o intestino de um cidadão comum, peritonite, fezes, bactéria, etc. Mas o mecônio que está dentro do intestino, ele é asséptico. Então, eu vou ter uma outra situação. Eu vou ter uma situação do mecônio livre na cavidade abdominal, ou tamponadinho lá num canto. E isso tem um nome. É a chamada peritonite meconial, que é a perfuração intestinal durante o período fetal. Ela é química e asséptica, porque não tem bactérias, também mais comum no ilho terminal. E no ultrassom, a gente já percebe alguma coisa, alguns indícios. Hoje em dia se faz muito ultrassom morfológico fetal. A gente vê ascite, às vezes uma massa intraabdominal, pode até calcificar. E você vê a calcificação pelo ultrassom gestacional, a criancinha lá intrauterino com uma calcificação dentro do abdômen. Nós podemos classificar essa peritonite meconial de acordo com a extensão. Ela pode ser generalizada em torno de 15%, que é um evento mais tardio, a criança tem uma ascite volumosa. Ela pode ser fibroadesiva em torno de 60%, que é o mais comum, que é um evento mais precoce. Precoce a perfuração, a gente vê calcificações, muitas vezes aderências. E a forma cística, 25% das vezes, que é uma perfuração mantida, e ele faz um pseudocisto, quer dizer, é bloqueadinho ali, um pseudocisto de mecônio. Legal? Sacaram essa da peritonite meconial? Agora, gente, vamos falar de uma doença extremamente importante e que a gente precisa aprender e que a gente precisa saber alguns detalhes, que é a doença de Hirschsprung, que é o megacólon congênito. Bom, se é megacólon congênito, é óbvio que é uma doença congênita. E ela está relacionada com defeito de migração de células ganglionares lá na parede do intestino. Os famosos plexos mioentéricos de Auerbach e os plexos submucosos de Meissner e Henle também. E o interessante é o seguinte, quando a gente fala em megacólon, a gente lembra lá do adulto do megacólon chagásico, não é verdade? Mas aqui é o megacólon congênito. Ele funciona de uma forma muito parecida. O que acontece? A doença ela é distal. Ela é na área que não funciona. Distalmente, eu tenho um tecido, uma área aganglionar, ou seja, não tem terminações nervosas. Então, ela não funciona. E ela fica fechada, ela fica estenosada, ela fica estreitada. Já na área ganglionar normal, que é capaz de fazer força para empurrar, funciona como se fosse uma represa. Eu tenho uma obstrução aqui, aqui para trás vai dilatar. Então, a área dilatada, ela é ganglionar. Ela tem as terminações nervosas, células nervosas, de forma correta. Então, a dilatação, ela é uma consequência. A doença é lá na área estreitada, onde faltam os plexos mioentéricos e submucosos. Legal? Sacaram isso? Isso tem importância para que a gente observe. Predomina no sexo masculino, em torno de 1 para cada 5.000 nascidos. Olha aqui que eu falei para vocês. Vamos dar um up aqui, ó. Característica da doença de Hirschsprung. Eu tenho uma área estreitada, que é a área ganglionar, e a área dilatada, que já é a área que tem seus gângliozinhos, que funcionam e etc., que é dilatada. Criancinha tem constipação, aquele barrigão, às vezes demora 7, 8 dias, tem que fazer o diagnóstico diferencial com constipação essencial. E uma coisa que chama atenção, na hora que você for fazer o exame físico, você faz o seu toquinho retal na criança, as fezes saem explosivas. Puff. Isso aí é um indício bastante interessante da doença de Hirschsprung. Certinho? E às vezes a gente vê criancinha que nasceu e não evacuou. Claro, tem que pesquisar as anomalias anorretais, diagnósticos diferenciais, mas eventualmente uma doença de Hirschsprung é realmente o que está acontecendo com aquela criança. Então, para a gente reforçar, olha lá, parte estreitada, ausência de células ganglionares. A obstrução, ela é funcional. Porque com essa deficiência de inervação, eu tenho
a perda da minha progressão coordenada das ondas peristálticas. Então, a constipação é extremamente variável de acordo com o grau de extensão, o período de evolução e o tanto de segmento aganglionar estreitado que nós temos. Eu já peguei crianças jovens de 20, 18 anos com doença de Hirschsprung que foram negligenciadas na infância. Ah, olhinho mineral, é constipação, fibrinha, mãezinha, não sei o quê. E a criança estava lá com o Hirschsprung e nunca ninguém pensou na possibilidade do diagnóstico. Às vezes sobra para o cirurgião de adulto também. O tratamento é cirúrgico. Eu tenho que vencer aquela área estreitada. O que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é o seguinte: a dilatação, ela é uma consequência. Então não adianta eu ir lá tirar o mega, a área dilatada, e anastomosar na área estreitada. Não rola. Eu preciso vencer a área de estenose. Então, eu tenho algumas maneiras para fazer isso. Classicamente, as cirurgias eram em 3 tempos. Primeiro, fazia-se uma colostomia para que esse intestino limpasse, regredisse, e essa criança tivesse um melhor estado geral, para depois você fazer um abaixamento colo-retal e depois fazer uma anastomose quase lá próximo ao ano. Ultimamente, a gente já tem feito isso num tempo único, ou às vezes só em 2 tempos. E os abaixamentos colo-retais, eles têm 3 que são mais conhecidos aí. O abaixamento de Duhamel, que inclusive a gente usa muito em cirurgia de adulto, em megacolon chagásico, que é maravilhoso. Duhamel, um cirurgião francês. O que o Duhamel preconizou? Você resseca a área estreitada, a área doente, e você preserva o reto. Só que você faz o seu abaixamento, você vem com o seu colo a ser abaixado por trás do reto, no espaço retroretal. Opa, desculpe, sumi aqui com minha cirurgia, volta à cirurgia, eu quero te operar. Então, entenderam essa possibilidade? Ó, o cólon vem por trás do reto, no espaço retroretal, entre o osso sacro e o reto, e eu faço uma anastomose lá pertinho do ânus. Esse lá pertinho do ânus, eu, que fiz muito disso, tenho bastante experiência, principalmente no megacolon chagásico, prefiro fazer essa anastomose rompendo fibras do esfíncter interno. Tem um grande estudo da professora Angelita Gama, que foi até tese de doutorado dela, ou pós-doutorado, ela provou que o esfíncter interno está comprometido nessas doenças aganglionares do reto. Então, a gente ultrapassa e faz uma anastomose por dentro do esfíncter interno, como preconizou o Duhamel. Tem um outro autor que chama Soave, ele mantém o coto retal. Se eu fizesse uma anastomose do colo aqui no reto, a nível do promontório, haveria recidiva do mega, porque o problema está aqui até o esfíncter interno, não é verdade? Então, o que Soave fazia? Ele telescopava o intestino por dentro, mas mantendo um coto retal. E já a Swenson, que é a cirurgia preconizada para cânceres baixos, ele sepultava o reto, deixava só um tantinho assim de reto e fazia aquela anastomose quase lá perto do ânus. Tem um problema em retirar o reto, porque tem toda a inervação rente à bexiga, principalmente nos homens, a inervação junto à parte, à esfera sexual, que pode ficar comprometida em ressecções maiores do reto. Então, a cirurgia de Duhamel reinou aí por um bom tempo, é uma possibilidade maravilhosa para o tratamento de Hirschsprung. Porém, atualmente, uma turma lá do México, professor Luiz Latorre, junto com o Mondragon, bolaram uma nova cirurgia para o abaixamento endoanal. Não abre a barriga para fazer todo aquele artifício. Ele faz exclusivamente dentro do ânus. Vale a pena a gente tecer alguns comentários sobre a cirurgia de Latorre e Mondragon. O que vocês estão vendo aqui? Um grande sedimento do intestino sendo retirado por dentro do ânus. Como é que ele bolou isso? Pensa numa situação bem bolada. Ele vai lá, logo depois da linha pectínea, faz uma incisão, sem abrir a parede do reto, apenas na mucosa, e faz uma mucosectomia. Tudo isso que está saindo aqui, que ele está puxando, é só a mucosa. Então ele vem puxando a mucosa, puxando a mucosa. Daqui a pouco o sigmoide aparece por lá.
Olha o sigmoide aqui. Aí ele secciona a anastomose, faz a anastomose do sigmoide lá junto à linha pectínea. Merecia o prêmio Nobel. Por quê? Uma cirurgia exclusivamente perianal. Para mim, o grande segredo da cirurgia dele é um afastador que ele bolou para abrir o ânus. O paciente é operado por via sacral, deitadinho lá em pilé, na mesa cirúrgica. Uma maravilha. Acaba a cirurgia, seio materno, não tem anastomose, não abriu o peritônio, realmente com resultados excelentes. Hoje em dia, a cirurgia de La Torre Mondragon tem sido eleita como tratamento padrão, até alguns autores já trazendo a cirurgia como adequada e ideal. Claro que ele corre o risco de fazer anastomose de áreas aganglionares, se o segmento estreitado for muito longo, mas ele faz várias biópsias até no intraoperatório, até se ele certificar que a área que ele vai fazer anastomose é uma área viável do ponto de vista de inervação. Muito bem bolado, merece todas as homenagens do mundo, professor mexicano Luiz Latorre. Bom, falamos aí da doença de Hirschsprung, do Ramel, aganglionar, tem lá nos nossos amigos da doença de Chagas. Respiramos e vamos para outra anomalia lá do reto e ânus. Tá? Juntem os neurônios, eu sei que é bastante tema para a gente guardar, e vamos falar de outras situações muito interessantes, muito incidentes e que merecem todo o nosso carinho, que são as anomalias anos-retais. Anomalia ano-retal é um grupo de defeito congênito. É bastante complexo. São defeitos da divisão do septo uroretal. Parte urinária para um lado, parte intestinal para o outro. Pode ficar ali alguns resquícios. 1 em cada 5.000 nascimentos, e olha, erroneamente, são chamadas de ânus imperfurado. Todo mundo sabe, lá na sala de parto tem que verificar o anuzinho para ver se tem ânus imperfurado. Realmente, existe essa situação, o ânus imperfurado. Mas, às vezes, é só uma laminazinha de pele que não perfurou. Outras vezes, eu tenho o local do ânus aqui e o intestino lá longe. E esse intestino lá longe faz uma fístula para a bexiga, para vagina nas mulheres e etc. Então, esse conjunto é de anomalia anorretal. Então, não vamos caracterizar todo mundo como ânus imperfurado de forma alguma. Legal? Vamos lá, gente. Olha que interessante. A importância do exame da sala de parto. Claro, passar sondinha, Apgar, e olhar se tem ânus. E aqui você vê, tem o local, existe apenas uma fenda. Essa criança não tem ânus. E aí existe um examezinho bastante bacana que chama invertograma. O que é isso? Põe a criancinha de cabeça para baixo, tem que dar um tempo, não pode ser imediatamente ali na hora que ele nasceu, porque o arzinho que ela respirou, deglutiu, lá dentro do útero materno, ela não estava engolindo ar, não é verdade? Lá não tinha ar. Então dá um tempinho para estar no intestino, aí você põe a criança de cabeça para baixo para ver até onde vai a coluna aérea. Será que está perto do ânus ou não? Vamos pôr uma moeda ali no lugarzinho que seria o ânus. Não estão vendo a moeda direito? Vamos trazer aqui. Vem cá, moeda. Venha cá, não fuja de mim. Falou em dinheiro, ele quer fugir de mim. Vocês repararam isso? Vamos lá. Olha aqui a moedinha aqui, ó. E olha aqui a coluna aérea. Ó, tá pertinho. Tem em torno de 1 centímetro. Opa! É um prognóstico melhor. Agora, imagine se a minha moedinha está aqui e minha coluna aérea está aqui embaixo. Amigo, eu tenho uma situação diferente, não é verdade? Então, por isso que a gente prefere não chamar isso de ânus imperfurado para todo mundo. Certinho? Vamos diminuir aqui a nossa imagem. Vamos lá. Continuando. Sempre é interessante cirurgia pediátrica, né? Sempre que eu tenho uma má formação, tem outras associadas. Geniturinária, vertebral, gastrointestinal, a tal da síndrome Vacterli lá, está em todas, né? Agora, eu tenho tipos de
de situações. Olha aqui na mulher. Aqui é uma situação normal. Aqui é uma situação, entre aspas, um ânus imperfurado, é só ali distal. Aqui eu tenho um estreitamento importante da parte final retal. Aqui eu tenho uma comunicação com a vagina. E aqui eu tenho já a formação de uma cloaca. Virou reto, vagina, bexiga, tudo junto aqui na nossa paciente. Aqui nos meninos, mesma coisa, normal. Aqui eu tenho só o ânus imperfurado. Aqui um cordão fibroso. Aqui a comunicação com a uretra. E aqui a comunicação com a bexiga. Então eu preciso saber qual o diagnóstico correto para fazer o tratamento cirúrgico adequado. Os tipos mais frequentes seriam esses. No masculino, a fístula reto-uretral. Não é o ânus imperfurado lá na superfície só, que eu vou fazer um piquezinho e está resolvido o problema. É um segmento ausente lá no reto e ele fazendo uma comunicação com a uretra. Nas meninas, no feminino, a fístula retrovestibular com a vagina e a seguida de fístula perianal também. Então, esses são os tipos mais frequentes. E como que eu trato isso? Se a anomalia anorretal for alta, ou seja, eu tinha lá a presença do mecônio na urina. O que significa? Que eu tenho fístula. Uma fístula retrovestibular ou uma cloaca. Se a distância da invertograma for maior que 1 centímetro, eu tenho que fazer um tratamento cirúrgico mais complexo. Primeiro, eu desvio o trânsito, faço uma colostomia lá, porque vai ter infecção urinária junto, alguma coisa assim, faço a proteção e depois eu faço uma anorretoplastia sagital posterior, que é a cirurgia de outro mexicano, a cirurgia de Penha. Ué, mas o que esse Penha fez para a gente? O que ele faz? Ele põe a criancinha deitada de bruço, faz uma abertura posterior, via perineal exclusiva, trata as fístulazinhas e abaixa aquele reto para a posição do ânus. Só que ele usa, tu fala assim, mas vai levar incontinência fecal, porque ele vai colocar o ânus lá e o esfíncter. Não, ele usa um eletroestimulador, como nós vemos aqui, aquele bastãozinho metálico, ele está fazendo uma eletroestimulação para achar o esfíncter. E ele tenta colocar esse reto, esse colo abaixado, dentro do esfíncter. Traz resultados suficientes, claro que leva a algum grau de incontinência fecal, mas algumas crianças têm um resultado tão bom que eles não têm nenhum tipo de escape fecal. Uma cirurgia extremamente bem bolada, a cirurgia de Penha. Então, se eu tenho uma anomalia anorretal alta, ou seja, não é lá, o invertograma não está mostrando que o reto está lá junto do ânus. Eu tenho lá em cima, e provavelmente com uma fístula. Eu faço uma colostomia e a cirurgia de Penha, que é o tratamento das fístulas e o abaixamento, achando lá onde há o esfíncter com eletroestimulador, por dentro do aparato muscular esfincteriano. Outro que merecia prêmio Nobel. Legal essa cirurgia, veio revolucionar. Agora, se eu tenho uma anomalia anorretal baixa, ou seja, eu tenho já uma fístula perianal, quer dizer, tenho uma fístulazinha, dando a dica que o reto está ali perto e o invertograma é menor ou igual a 1 centímetro, ou seja, o ânus está ali, então a cirurgia é perineal apenas, sem colostomia, como a gente vê aqui a fotografia, provavelmente seja uma situação dessa, que eu tenho um fechamento lá distal, mas o reto está posicionado, e simplesmente a abertura lá do canalzinho vai resolver o meu problema com grande tranquilidade, prognóstico excelente, legal, a estrutura esfincteriana está posicionada e essa criança não vai ter problema nenhum. Muito, muito, muito legal esses assuntos, para que a gente guarde eles bem lá dentro do nosso... E uma outra coisa que não posso deixar de falar, que é frequente, é a intuscepção ou a invaginação intestinal, que é a telescopagem de uma alça dentro de outra. Normalmente, lá no ilho terminal, pelo seco. Quando a criança é pequenininha, menos de 1 ano, não tem uma causa muito bem definida. Agora, quando são crianças maiores ou adultos, nós temos um ponto de invaginação. Normalmente um divertículo de Meckel ou uma situação polipoide. Mas aquelas crianças
lá entre 6 meses e 1 ano, normalmente elas tiveram um estado gripal, alguma coisa assim, e de repente, blupt, teve a invaginação e o quadro clínico que é característico dele. Então, normalmente eu tenho a compressão do mesentérico, edema, isquemia, e pode levar até necrose. Como eu falei para vocês, a localização iliocecal é a que acontece na maior parte das vezes. Normalmente a etiologia é idiopática em crianças pequenas, até 90%, relacionadas a estavam gripadinhas, IVAs, algum processo respiratório. E ela é a principal causa de obstrução no segundo semestre da vida. No primeiro semestre da vida, a principal causa de obstrução é a hernia inguinal. No segundo semestre, é a invaginação intestinal. E ela pode ser secundária, principalmente nas crianças maiores, daqueles pontos de invaginação que são os pontos que levam, que são principalmente o divertículo de Meckel, os pólipos, linfomas, isso em crianças acima de 2 anos. Mais abaixo de 2 anos, normalmente elas são idiopáticas. Isso vai ter importância? Vai. Porque acima de 2 anos, como tem um ponto de invaginação, eu tenho que resolver o ponto de invaginação, tenho que operar. Agora, se eu tenho uma invaginação em criancinha de 6 meses, não obrigatoriamente eu preciso operar. Se eu conseguir desfazer a invaginação sem operar, estou lá na boa. Já dei uma dica importante aqui para vocês. A criança tem dor tipo cólica, vômito, distensão tardia, porque lá no ilho secal, né? Então é com acidose. E o que acontece é o seguinte, aquela área que invaginou faz um chouriço, uma massa palpável. Isso é característica. E essa criancinha também, ela apresenta fezes mucosanguinolentas, chamadas em geleia de morango. Então você observa isso na hora que faz o toque, né? Criança é com esse dedo. Na hora que faz o toque retal, você observa a geleia cor de morango, que é uma característica aí da invaginação intestinal. O ultrassom, super bacana para ver. No corte transversal é uma imagem alvo. E no corte longitudinal, a famosa imagem pseudorrim. Claro que o raio-x mostrou ali um monte de alças dilatadas e etc e tal. Ultrassom, bacana, não invasivo. Tomografia em criança, esquece. Casos escolhidos, muita radiação. Radiação em excesso não é boa coisa. A criança precisa ficar sedada, quietinha, etc e tal. Ultrassom, legal. Faz muitos diagnósticos e diagnósticos de certeza. Diagnóstico radiológico, a gente vê aqui no raio-x simples, uma obstrução inespecífica, né? Edema de alça, é uma criança que está deitada, então não tem níveis líquidos. Se eu for fazer um enema opaco nessa criança, jogou o contraste pelo reto, ó, o famoso sinal da taça, que é características da invaginação, a setinha ali está mostrando. Isso aí é bastante importante a gente guardar também. E o tratamento? Se eu tiver sinais de necrose, claro que eu tenho que operar. Eu tenho que operar todo mundo? Depende. Porque se for criancinha pequena, que normalmente é idiopático, segundo semestre da vida, aí eu posso tentar apenas o tratamento clínico. Então, o tratamento inicial de suporte, a sonda orogástrica, a descompressão a correção hidroeletrolítica, e observar se tem sinais de sofrimento vascular. Como que eu observo isso? Descompressão peritoneal, né? Sinais de irritação peritoneal, o hemograma mudou, o PCR está lá em cima, aquela coisa toda. E qual que é o padrão ouro do tratamento clínico? É a redução com infusão de solução salina aquecida via retal. Então, é enema não baritado. Sorinho fisiológico, aquecidinho, bonitinho, via retal, ele vai tentar reduzir a invaginação. E isso em crianças pequenas, até 1 ano, no segundo semestre de vida. Não lá numa criança de 2 anos que eventualmente é um divertículo de Meckel. Isso aí é importante para a gente guardar. Muitas questões perguntam isso, tá? Luz vermelha lá, foguinho, para a gente verificar. Então, o tratamento clínico naquelas crianças pequenas, que normalmente tem uma invaginação idiopática, sem um ponto invaginante como um divertículo ou um pólipo, elas podem ser submetidas à tentativa com o Clister não baritado, uma solução salina aquecida, via retal. E, claro, não deu resultado, ou então em crianças maiores, que eu preciso procurar o ponto de invaginação, ou tenho sinais de sofrimento,
o tratamento cirúrgico. Olha só uma imagem bastante interessante de uma alça sendo engolida por outra alça. Isso é uma invaginação. O que eu faço? Se não tenho sinais de sofrimento, tento reduzir. Se eu achar lá o meu divertículo, etc., vou fazer a ressecção do divertículo, a enterectomia, bonitinho, tal, legal, ótimo. Caso contrário, eu preciso, se tem sinais de necrose, eu preciso fazer a enterectomia com anastomose. Outra situação bastante comum, todos conhecem, apendicite aguda, um processo inflamatório, obstrução da luz do intestino, é a mais comum cirurgia de urgência, o pico é em 10 em 12 anos. Criancinha pequenininha não tem apendicite aguda, o ósseo do apêndice é largo. Tratamento cirúrgico se impera em apendicite aguda. Lá na cirurgia do adulto, nós já vimos muito isso, tanto a cirurgia convencional como a cirurgia videolaparoscópica. E o divertículo de Meckel merece ser lembrado também, porque é a persistência do conduto ônfalo-mesentérico. 2% da população tem. Eventualmente, eles não causam problemas. Mais frequente no sexo masculino, 3:1, e normalmente no bordo antimesentérico do íleo. Lembrar que a involução do conduto ônfalo-mesentérico pode levar ao divertículo de Meckel, pode levar a um cisto ônfalo-mesentérico, pode levar a traves fibróticas que vão causar obstrução. Então, essas situações são bastante interessantes, porque algumas complicações, por exemplo, como obstrução, o que acontece? Ficou uma ponte entre a cicatriz umbilical e o intestino, por causa aqui da persistência do conduto, entrou uma alça lá por dentro e fez uma obstrução. A hemorragia é uma complicação frequente, porque eu tenho uma mucosa heterotópica, normalmente uma mucosa gástrica, dentro do divertículo, e ele vai fazer o sangramento, e a diverticulite também, a complicação infecciosa, que pode ter perfuração. As condutas, se ele não é assintomático, normalmente eles são achados cirúrgicos. Agora, se eu tenho uma hemorragia digestiva baixa, eu preciso pensar no divertículo de Meckel. Aí a conduta é natural das hemorragias digestivas baixas, com estabilização clínica, e eu posso identificar o sangramento por cintilografia. Nós sabemos que a cintilografia com tecnésio 99 enxofre, ele é muito sensível, só que precisa estar sangrando naquele momento. Sangramentos de 0,1 ml por minuto, eu consigo determinar o local do sangramento. Às vezes eu preciso fazer uma arteriografia. A arteriografia eu preciso de fluxos maiores. E para identificação apenas da mucosa heterotópica, mesmo sem vigência de sangramento, muitas vezes a cintilografia com o tecnésio 99 é adequada. Quando tem diverticulite, a perfuração, obstrução, aí o tratamento é cirúrgico, não tem jeito, não tem condições. Aqui uma imagem de um divertículo de Meckel. A gente pode preconizar, em termos de ressecção, apenas a diverticulectomia, mas em crianças pequenas é importante, por causa do processo inflamatório, o lumen intestinal muito pequenininho, muito fininho, a gente fazer a ressecção da alça e fazer a anastomose é bastante mais seguro. Uma outra situação bastante importante, incidente, que a gente tem que prestar atenção. Ufa! Essa gastrocirurgia pediátrica 2 era feroz, hein? Por isso que eu dividi a aula para vocês. E eu gostaria muito que vocês acompanhassem as questões, as respostas de questões, que vai ser muito legal para o sucesso de vocês. Grande abraço, gente. Até a próxima.